Olá, bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de auditoria no setor público. Na nossa aula passada, nós falamos um pouco sobre o controle interno, né? Sobre o cubo do COSO, como que tem que ser o controle interno. E nessa aula nós vamos tratar das nossas UAR 13 a 16, as nossas últimas. Na nossa aula 13, a gente trata de auditoria e responsabilidade pela detecção de fraudes. E tem como objetivo descrever a responsabilidade do auditor pela detecção de fraudes em uma auditoria de demonstrações financeiras, reconhecer o triângulo de fraude e como o auditor pode usá-lo para identificar o risco de distorção relevante em virtude de fraudes, explicar como o auditor obtém evidências para avaliar e controlar o risco de distorções relevantes decorrentes de fraudes. A 14 nós vamos tratar da amostragem de auditoria, testes de controle, e os objetivos são identificar o uso da amostragem para obter evidências relativas à efetividade operacional dos controles internos, do uso do testes de duplo propósito e avaliação de erros amostrais, explicar como o auditor desenvolve um plano de amostragem de auditoria para realizar um teste de controle e reconhecer como a amostragem sequencial pode ser usada para testar controles. A nossa aula 15 trata dos relatórios de auditoria. Os objetivos são explicar as normas de auditoria para a geração de relatórios, descrever modificações na opinião expressa dos auditores independentes quando é apropriadamente emitir uma opinião qualificada, uma abstenção de opinião ou uma opinião adversa. Explicar situações que os auditores modificam o relatório referente aos controles internos sobre os relatórios financeiros. A aula 16 seria a nossa última, finalizando a auditoria. Os objetivos são descrever o processo de análise e documentação dos papéis de trabalho de auditoria, explicar os procedimentos de auditoria para eventos subsequentes e fatos descobertos subsequentemente, descrever como os auditores avaliam a consistência da auditoria das demonstrações financeiras. Pois bem, então, voltando à nossa aula 13, tratando de fraude e erro, né, a nossa auditoria, ela trata o seguinte: a fraude, ela seria um ato intencional, que é cometido através de manipulação de transações e operações e adulteração de documentos e informações. O que vai definir, o que vai diferenciar a fraude de erro é exatamente isso: ato intencional. O que define, o que diferencia é a intenção. A fraude é um ato intencional. O erro, ele seria um ato não intencional, que seria através de uma desatenção, um desconhecimento, uma má interpretação de fatos na elaboração de registros e informações. Então essa é uma diferença bem básica entre elas, né? Uma tem intenção e com a fraude você obtém alguma vantagem, tá? Os tipos de fraude mais relevantes são informações contábeis fraudulentas. Então, a fraude, às vezes, ela não é cometida somente por um servidor público, por um empregado de uma empresa, mas sim pela própria empresa, né? Às vezes, a empresa tem a intenção de cometer uma fraude e ela coloca informações fraudulentas no seu balanço. Na aula passada, nós falamos sobre a Enron, que foi um maior escândalo de fraude americano, né? Que ele manipulou dados do balanço para quê? Para obter ficar com um balanço um pouco mais bonito na empresa e os acionistas comprarem a ação dessa empresa. Então ela captava dinheiro mais fácil, só que através de informações fraudulentas, tá? Informações contábeis fraudulentas. E apropriação indevida de ativos, né? Também isso aí pode ser feito através de empregados, servidores, né? Que tentam obter ativos da empresa de forma fraudulenta, né? Indevida. Para isso, a empresa tem que ter um controle interno de proteção dos ativos, tá? Para evitar esse tipo de fraude. Quanto à responsabilidade da fraude, a responsabilidade
pela detecção de fraude é da administração, da governança corporativa da empresa. Tá? Então, a administração da empresa ela é responsável pela detecção de fraude. E o auditor, né, ele realiza auditoria de acordo com as normas e é responsável por obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo não contêm distorções relevantes causadas por fraude e erro. Então, olha só, o auditor ele não é obrigado a detectar fraudes, tá? Ele é obrigado a obter segurança razoável no total, porque a auditoria é feita por amostragem, tá? De que as demonstrações contábeis estão livres, né, de fraudes e erros, de distorções relevantes causadas por fraude e erro. Um dos nossos tópicos aqui, dessa aula 13, ela trata do triângulo da fraude. O que é o triângulo da fraude? É aquele triângulo que o auditor usa para poder diminuir o risco, né, de fraude. Ele trata o seguinte, esse triângulo de fraude, ele fala da pressão, da oportunidade e da racionalização. Tá? A pressão seria uma força financeira ou emocional que encoraja a pessoa a cometer essa fraude. Né? Às vezes dificuldades financeiras, estou com dívida demais, vou tentar uma fraude, tentar obter algum ativo da empresa. Né? E a oportunidade, ele vai ver se existe algum furo nesse controle interno, ele vai ter uma habilidade para executar o plano dele com a menor consequência e moral possível. E a racionalização, né, vai tentar da forma mais racionalizada que justifique, né, essas ações desonestas dele para poder obter essa fraude. Então, sabendo desse triângulo, o auditor vai tentar obter evidências e fechar esse controle interno, porque sabe que essa pessoa pode vir a cometer essa fraude. Tá? Então, seria pressão, oportunidade e racionalização desse nosso triângulo de fraude. Então, seria incentivos, pressões, oportunidade e racionalização. As evidências de auditoria, que o auditor é obrigado, né, a obter evidências de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorções relevantes de fraude e erro. Né? Ela é obtida através dos procedimentos de auditoria. Esses procedimentos de auditoria tratam da inspeção, observação, confirmação, recálculo, reexecução e procedimentos analíticos. Que legal isso, né? Voltando que a nossa auditoria ela é feita da seguinte forma: plano, planejamento, materialidade e relatórios. Tá? Esse é o nosso final, nós vamos tratar um pouco mais dessa materialidade, seria daquele controle interno, e dos relatórios. A evidência é necessária para fundamentar a opinião e o relatório do auditor. Então, a auditoria na materialização, o que o auditor faz? Ele preenche papéis de trabalho. Né? Ele vai verificando conta por conta, vai fazendo essas amostragens, vai verificando, fazendo esse procedimento de inspeção, observação, confirmação, recálculo, reexecução, alguns procedimentos analíticos, que isso aí está naqueles testes nossos de observância, né, e substantivo. Então, nesses testes, ele vai fazer esses procedimentos de auditoria e vai obter evidências. Essas evidências vão estar anotadas nos seus papéis de trabalho. Depois, na hora que ele vai para finalizar a auditoria, que seria a hora de juntar a equipe de auditoria, revisar esses papéis de trabalho e ver quais evidências são realmente comprovadas que podem ir para o relatório. E aí ele fecha o relatório de auditoria, que seria o seu parecer, né? A evidência, ela tem natureza cumulativa, né? Porque ela vai acumulando os seus papéis, é obtida principalmente a partir dos procedimentos de auditoria realizados durante o curso do trabalho. Então, durante a materialização da auditoria desses procedimentos, ele vai anotando essas evidências. Em alguns casos, a ausência de informações, por exemplo, a recusa da administração em fornecer uma representação solicitada, né? Então, às vezes, tudo que o auditor faz na sua materialização da auditoria é através de formalização. Então, tudo é por escrito. Então, eu mandei uma representação, uma solicitação, a administração não me atendeu, isso é uma evidência de auditoria.
Por quê? Porque depois eu posso dar para ele um parecer com uma abstenção de opinião. Falando, eu não pude dar opinião, você não me atendeu no que eu preciso, tá? E também essa falta de informação é uma evidência de auditoria. Embora a indagação possa fornecer importante evidência de auditoria, possa produzir, né, evidência de distorção, ela sozinha geralmente não fornece evidência suficiente de ausência de distorção relevante, nem da eficácia. Por quê? Porque a auditoria ela é feita, ela tem que ser comprovada, né? Então, uma indagação que eu fiz para algum funcionário, para alguma coisa, ele me contou uma historinha, né, que pode vir a ser uma fraude, que ele acha que é uma fraude, para mim não é uma evidência de auditoria, aquilo não me prova nada. Por quê? Porque depois eu não posso pegar esse funcionário e falar assim, não, tem uma fraude porque o fulano me contou, né? Então, a indagação, apesar de ser uma das técnicas de auditoria, né, mas é uma forma de você ir atrás da evidência, não só ela por si só não é uma evidência, tá? Nós temos dois tipos de testes em auditoria que é feito, né, para obter essas evidências, que são esses procedimentos que nós colocamos aí para vocês. Testes de controle, né, que antigamente era chamado de teste de observância, e teste de procedimentos. Esse teste de procedimentos antigamente era chamado de testes substantivos, é a mesma coisa, tá? Os testes de controle, aliás, o teste de procedimentos, desculpe, o teste de controle, ele é bem baseado ao controle interno, o próprio nome já diz, né? Então, são testes para ver se o controle interno está funcionando. Os outros são procedimentos através dos testes, teste de procedimentos, que é testes substantivos. Então, eles podem ser testes de detalhes e teste de procedimentos substantivos, tá? Esse teste de detalhes, antigamente era chamado de teste de transação de saldo, né? Hoje é chamado de teste de detalhe. E os procedimentos analíticos substantivos também era chamado de teste de revisão analítica. Por que essas mudanças de nome ocorrem tanto em auditoria? Ocorre que a norma de auditoria contábil, até 2010, ela era feita da NBCT 11, que era a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 11, e ela tinha várias interpretações técnicas, muitas, IT 1, IT 2, até IT não sei quantos. A partir de 2010, a NBCT 11 simplesmente foi revogada, com todas as suas ITs. Então, pegou todas as normas de auditoria, revogou e colocou novas normas. E aí nós temos as NBCs TAs, que são as NBCs técnicas de auditoria, 200, 300, né? Então, cada uma dessas normas, ela deriva dessa NBC T11, por isso que há essas mudanças de nomenclaturas nas normas de auditoria, tá? A nossa materialidade da auditoria, que é esses procedimentos, é o valor de valores fixados pelo auditor, inferiores ao considerado relevante para demonstrações como um todo, adequadamente para reduzir ao nível baixo de probabilidade que as distorções não corrigidas e não detectadas em conjunto excedam materialidade para as demonstrações como um todo. Essas diferenças, existe uma diferença muito básica entre materialidade e relevância. Materialidade é os procedimentos de auditoria, né? A busca da evidência. E só um conceito: a informação é material se sua informação ou divulgação puder influenciar decisões dos usuários, tá? Então, isso é materialidade. Uma informação ela só é material para mim, ela só vai servir se ela puder influenciar decisões que os usuários tomam como base de informação contábil e financeira. E a relevância ou informação contábil e financeira é aquela capaz de fazer diferenças nas decisões que podem ser tomadas pelos usuários. Então, tem uma diferencinha bem básica quanto a isso. Nós falamos dos procedimentos de auditoria, falando mais um pouquinho sobre ele: inspeção, investigação e confirmação e observação. São testes de observância, né? A inspeção é a verificação de documentos, registros e atos tangíveis. Então, é o fato de você ir lá fazer inspeção nos documentos, de verificar se os bens tangíveis. O que são bens tangíveis? São bens que possuem corpo, né? Que possuem massa. É diferente de um bem intangível, tá? Um bem tangível pode ser um carro, uma mesa, algum imobilizado da empresa, tá? Um móvel, imóvel.
Agora, um bem intangível pode ser algo como uma marca, um sistema, um software, são bens também da empresa que geram recursos, porém são intangíveis, tá? Não possui essa massa, esse corpo, você não pega isso. A investigação e confirmação, que é a obtenção de informações perante pessoas físicas ou jurídicas das transações. Quando a gente trata dessa investigação e confirmação, tem um nome que a gente dá muito em auditoria, que é a circularização. O que é a circularização? Eu peguei um balanço da empresa e ali consta um saldo que a empresa tenha recebido do cliente tal, né? É lógico que eu vou fazer uma investigação. Será que esse saldo é verdadeiro que está aqui no balanço? Esse cliente, a empresa tenha recebido esse cliente? O que eu vou investigar? Eu vou atrás de uma nota fiscal de venda. Se ela colocou que ela tem a receber, é porque ela vendeu para ele. Existe a nota fiscal? Existe. Existe a saída do balanço? Existe. Mas além disso, eu vou fazer uma confirmação. Eu vou atrás do cliente e falar: você realmente está devendo para essa empresa? Você pode me confirmar isso? Essa é uma circularização. Eu posso fazer isso com saldo bancário, com a conta de fornecedor. Eu posso fazer vários procedimentos, né, de auditoria. E a observação, acompanhamento de processo, né, quanto da execução. Tá? Isso vai nos dar aqueles dois testes: teste de observância, né, dos procedimentos. Então, procedimentos de auditoria: teste de observância e teste substantivos. Observância é observar o controle interno, né? Se o controle interno estabelecido estão em efetivo funcionamento, tá? Está realmente protegendo o ativo. Inspeção, observação e confirmação. E os testes substantivos: suficiência, exatidão e validade, né? Que são os dados produzidos por esse sistema de informação da entidade. Outro tópico nosso seria sobre a amostragem. O que é a amostragem? Toda a vida nós falamos, a auditoria é feita através de amostragem. Por quê? Porque eu não verifico todos os procedimentos da empresa. Eu verifico esses procedimentos da empresa, mas não ato a ato, venda a venda, nota por nota. Isso seria uma perícia. Isso não é auditoria. A auditoria é feita por amostragem. A empresa compra, vende, estoca, recebe, compra, vende, estoca. Então, eu vou verificar esses procedimentos. Mas em compra, eu vou pegar todas as compras da empresa. Se eu tiver que fazer uma auditoria dos últimos 5 anos de uma empresa que emite 20 milhões de notas fiscais, vou ter que olhar cada nota, cada produto, o que foi. Não dá. Não é auditoria isso. Então, você seleciona uma amostra, estratifica a sua amostra e, através da análise disso, você tira uma conclusão de um todo, se aquela amostra está livre de distorções relevantes causadas por fraude ou erro. E aí você, como auditor, usando o seu conhecimento técnico, você faz o seu procedimento. Tá? Então, a amostragem, definição, é a aplicação de procedimento de auditoria em menos de 100% dos itens da população, de maneira a obter unidades de amostra que têm a mesma chance de serem selecionadas, proporcionar uma base razoável que possibilite ao auditor concluir sobre toda a população. Então, eu vou pegar uma população de modo que o que eu peguei, ele tem chance de representar os 100%. Tá? Os tipos: eu posso fazer uma amostra estatística, né, que seria a seleção aleatória do item da amostra. Então, eu vou pegar algo bem aleatório. Uso da teoria de probabilidades, né, para poder avaliar os resultados da amostra, incluindo a mensuração do risco. Né? Então, eu vou pegar, são 2 tipos: estatístico e não estatístico. Tá? O risco de amostragem. O que é o risco de amostragem? É o risco do auditor ter uma conclusão daquela amostra, né, e sendo que aquela amostra não representa o todo. Tá? Eu peguei uma amostra achando que ela representava o todo, porque ela tem que representar 100% da população, né? Selecionei uma parte da população, estratifiquei, e eu posso ter um risco de amostragem que é achando que ela representa e ela não representa. Tá? Casos em que não se recomenda o uso de amostragem: quando a população é muito pequena, a amostra fica relativamente grande, né? Eu vou fazer uma amostra que tem fazer uma auditoria de imobilizado. Qual é o imobilizado que a empresa tem? Ela tem 5 mesas. E a amostra que eu vou fazer disso? Pega logo as 5 e olha e pronto. Né? Quando as características da população são de fácil mensuração,
mesmo que a população seja pequena. A auditoria, você tem técnicas também de fazer isso, né? Uma vez eu estava fazendo uma auditoria em uma empresa de uma indústria de cosmético, e quando a gente olhou para dentro do galpão mesmo, a empresa tinha um galpão lotado de embalagens desse tamanhozinho. Falei, como que nós vamos contar isso daqui? A gente tinha que contar essa embalagem. Aí eu falei, ó, tá tão fácil, e minha equipe ficou meio assim, desesperada, né? Vou ter que pegar uma amostra e tal, não, nós vamos contar tudo. Tudo? Mas não estão tudo ensacado? Então, mas vai ter que abrir um saco e contar cada uma? Deve ter 200 em cada saco, um galpão desse tamanho. Eu falei, sim. Vamos pegar uma embalagem dessa, vamos pesar ela numa balança de precisão, e depois vamos pegar uma balança grande e pesar todos os sacos. Rapidinho, contamos todas com erro quase que zero, né? Porque 1 grama daquela embalagem, quanto que poderia... Então, rapidinho Então, essas técnicas, às vezes, você tem como selecionar a amostra? Tem, mas eu tenho como também contar tudo, porque se eu puder fazer uma amostra bem mais geral, para mim é muito mais... Eu fico mais satisfeito na hora de dar o meu parecer, né? Mais seguro, tá? Quando há necessidade de alta precisão, recomendo fazer o censo, né? É isso aí que nós falamos, né? Exame da totalidade da população. O risco de amostragem, como eu falei, que a possibilidade da auditor vir a selecionar uma amostra que não representa o todo, ela vai acertar o risco de amostragem que o auditor está disposto a aceitar. Então ele sabe que tem um risco. Eu vou selecionar essa amostra, mas existe o risco dela não representar o todo. Então, quanto menor o risco, maior deve ser o tamanho da amostra. Se eu quero um risco menor, então eu tenho que pegar uma amostra maior, porque eu tenho menos risco, tá? É inversamente proporcional, né? A estratificação é a divisão da população, né, melhorando a eficiência. O objetivo de fazer essa estratificação é reduzir a variabilidade dos itens de cada estrato e, portanto, permitir que o tamanho da amostra reduza o risco da amostragem. Tá? Então, eu estratifico para mim poder reduzir esse risco de amostragem. Os resultados dos procedimentos de auditoria aplicados na amostra, né, devem ser projetados para esse item. Os métodos de seleção da amostra, nós falamos, né, pode ser estatística ou não estatística, que poderia ser seleção aleatória, seleção sistêmica, amostragem de unidade monetária, seleção ao acaso e seleção de bloco. Olha só, a seleção aleatória é aplicada por meio de geradores de números aleatórios, tabela de números aleatórios. Você vai pegar as amostras totalmente aleatórias, tá? Inclusive, eu achei legal isso, né? O Google, existe um gerador de números aleatórios do Google. Você coloca lá e fala, eu quero que gere um número aleatório de 0 a 1000. E clica e ele te dá um número totalmente aleatório. Sistemática, a quantidade de unidades de amostragem da população é dividida pelo tamanho da amostra com intervalo de amostragem. Monetária é um tipo de seleção com base em valores no tamanho e seleção da amostra que resultam em conclusão de valores monetários. Quando você trata de valores monetários, é lógico que fica mais fácil, né? Por exemplo, eu tenho uma carteira de clientes, vários clientes que me compram, só que eu tenho um cliente que ele representa 60% do faturamento da empresa. Só esse cliente, ele compra muito. É lógico que ele vai ter que estar dentro da minha amostra, né? Porque a empresa perdeu um cliente desse, ela perde 60% do seu faturamento. Seleção ao acaso, né? Você seleciona sem seguir nenhuma técnica. E seleção de bloco, né? Bloco estruturado, dependendo do tipo de amostragem que você vai fazer uma seleção dos blocos, por blocos. Tratando da nossa documentação de auditoria. A documentação de auditoria é feita através de papéis de trabalho, como nós falamos. Papel de trabalho, o auditor ele trabalha com 2 pastas, né, que é a pasta permanente e a pasta corrente. A pasta permanente ele vai colocar todos os documentos que podem servir para auditorias futuras, como o contrato social, o número de CNPJ, o número de filiais. Essas coisas pode servir numa futura auditoria, se você conhecer a empresa, já está nessa pasta permanente. A outra pasta que a gente chama é a pasta corrente. Pasta corrente, você vai selecionar todos os seus papéis de trabalho.
O papel de trabalho, antigamente era realmente um papel que hoje a gente chama de papel de trabalho, porque ele era um papel quadriculado, né? E ali você ia anotando tudo que você fez durante a auditoria. Você vai seguir um roteiro, né, que é o plano de auditoria, o planejamento, mas você vai ter uma cédula mestra. O que é a cédula mestra? É o balancete da empresa, conta por conta. Então eu vou verificando cada uma dessas contas. Peguei a primeira, ativo, conta caixa. Beleza, como que está o caixa da empresa? Então eu vou lá, faço uma auditoria do caixa, anoto as evidências de caixa, vou para o banco. É lógico que caixa relaciona com o quê? Com venda à vista. O que alimenta o caixa é a venda à vista em dinheiro, né? O dinheiro que entra no caixa saiu para o banco, então quando eu estiver auditando o banco, eu já faço uma circularização, um fechamento anti-caixa, né, entre esses dois papéis de trabalho, né? O que sai do banco? Os pagamentos de despesa, de cheque, pagamento para fornecedor. Então, quando eu estiver auditando fornecedor, eu vou linkando e assim você vai fazendo toda a sua auditoria, né? A retenção desses papéis de trabalho, dessas pastas, não pode ser inferior a 5 anos. Então, aquela pasta era sigilosa, é coisa do auditor, você tem que guardar durante 5 anos depois de terminado, né, você sair, que o auditor terminar essa auditoria, que você sair da empresa, tá? Emitiu o parecer, tudo certinho, terminou a auditoria, você tem que guardar esses 5 anos. Por quê? Porque o CFC pode te cobrar isso, né, como auditor, se você realmente fez aquela auditoria, ou alguma outra coisa que pode vir a decorrer dessa auditoria pública, algum processo judicial, e alguém pode solicitar esses papéis de trabalho, tá? Por isso que você tem que ter isso tudo anotado, né? Eu dei um parecer assim com ressalva e fiz a ressalva disso. Por quê que você ressalvou isso no seu parecer? Você ressalvou? Porque eu achei que essa parte estava meio bagunçada. Com base em que você achou isso? Aí eu pego meus papéis de trabalho e falo, tal conta estava assim, assado, tal isso foi verificado isso e não estava de acordo, isso aqui foi verificado assim, por isso eu ressalvei essa parte do balanço da empresa, tá? Então é por isso que a gente faz essa ressalva. Documentação de auditoria. Qual que é a principal finalidade da documentação de auditoria? Evidência, né, para você fazer, é lógico que a documentação de auditoria, o papel de trabalho é o que vai, as anotações são evidências que estão ali anotadas, tá? E ele vai evidenciar que a auditoria foi planejada, executada de acordo com as normas legais, tá? Então, por isso que a documentação tem que ser guardada. E outras finalidades, que seria assistir a equipe no planejamento. Então, os papéis de trabalho ajudam a equipe a distribuir o trabalho, né? Assistir os membros da equipe pela direção e supervisão do trabalho, porque os papéis de trabalho, depois que feito por um auditor, às vezes trainee ou algum auditor júnior, ele vai ser verificado, ele é feito pelo auditor júnior, mas ele é checado e assinado pelo auditor sênior. E depois pelo diretor da auditoria, da equipe de auditoria, que vai juntar e verificar todos os papéis para a emissão do parecer. Manter um registro de assuntos de importâncias, permitir a condução de revisões, inspeções, se precisar revisar, né? Permitir a condução de inspeções externas do CRC, como eu falei, ou de um outro órgão de controle, do TCU, se for o caso, tá? O relatório de auditoria. Depois que a empresa termina toda essa auditoria, que faz toda essa junção desses papéis de trabalho, é lógico que ele vai emitir o relatório de auditoria. O que é o relatório de auditoria? É o parecer de auditoria, tá? Ele tem que ter título, parecer, destinatário, né? Então, a empresa tal, o órgão tal, né? Parágrafo introdutório, que vai falar examinamos os balanços, a DRE, DVP, não sei o que, da empresa, tal, né? Descrição da responsabilidade da administração, né? Esses relatórios foram elaborados pela administração da empresa, ou do órgão, ou do chefe, do executivo. Ele é responsável pelos números que estão ali apostos nesse relatório. Tá? Parágrafo de opinião, se tiver. Em nossa opinião, não tem nenhuma distorção relevante. Ou, em nossa opinião, a empresa não apresenta distorção relevante com
exceção de, aí você começa seu parágrafo de ênfase, seu parágrafo de exceção, seu parágrafo de alguma ressalva que você queira fazer. E a assinatura do auditor, a data do relatório e a localidade que foi emitido esse parecer. Tá? É lógico que esse parecer ele vai depender do tamanho e complexidade da entidade, né? Essa documentação, a natureza que foi executada, os riscos, a importância. Então, essa documentação de auditoria, ela depende de vários fatores, né? Vamos ver aqui mais alguma coisa sobre os relatórios de auditoria, sobre esses pareceres. Nós falamos que nós temos alguns tipos de pareceres. Por exemplo, se você tem distorções na empresa que é relevante, mas não generalizado, né? Você tem alguma distorção, mas ela não está geral. Né? Se você não tem distorção, você vai emitir um parecer sem ressalva. Tá? Se ela apresentar distorções relevantes, você pode fazer uma ressalva. Tá? Se essa ressalva não tiver geral, é só em algum item. Por exemplo, eu fiz a análise de um órgão, de não sei o que, eu acho que o departamento de compras, né, não está obedecendo o regime normal de compras, né, que é de licitação, de empenho, pagamento, né, então algumas compras não estão feitas, então eu vou fazer que o órgão está tudo bem, com ressalva nessas licitações que eu acho que não está legal, tá? E se você não conseguiu, então sem ressalva você não viu nada. Se você viu alguma coisa, você vai emitir um com ressalva. Aí você tem mais dois tipos de parecer, que seria parecer com abstenção de opinião. Quando que eu vou emitir um parecer com abstenção de opinião? Quando eu não consegui obter evidência suficiente para falar que aquela entidade está ok ou não. Tá? Então eu emito um parecer com abstenção de opinião. Ou um parecer adverso. Parecer adverso quando você tem distorções no negócio, ela está generalizada, ela está em tudo, aí ela está adverso. Tá? Eu verifiquei, fiz uns procedimentos de materialização da auditoria e as distorções relevantes estavam generalizadas nas minhas demonstrações contábeis. Tá? Então, sem ressalva, não tem distorção relevante. Com ressalva, tem distorção relevante, mas não está generalizada. O parecer adverso tem distorção relevante e está generalizada. Isso é um parecer adverso. E um parecer com abstenção de opinião, eu não sei se tem demonstração, se tem distorção relevante, eu não tenho, porque eu não tive acesso às coisas. Então, eu dou um parecer com abstenção de opinião. Tá? Quando eu vou fazer uma ressalva, eu tenho dois tipos, um parágrafo de ênfase ou um parágrafo de outros assuntos. O parágrafo de ênfase que eu vou colocar no meu parecer é o parágrafo incluído no relatório de auditoria referente a um assunto apropriadamente apresentado ou divulgado nas demonstrações de acordo com o julgamento do auditor. É de tal importância que é fundamental para o entendimento dos usuários. Então, pode ser que eu fiz um parecer e eu quero fazer uma ressalva e eu dou uma ênfase naquilo. Falo, realmente esse aqui não é uma distorção relevante, mas eu vou dar uma ênfase nisso aqui porque ele pode vir a se tornar uma distorção relevante. O que poderia causar isso? Por exemplo, se a empresa tem muitos processos trabalhistas, a empresa está tudo bem? Tá. Ela tem um passivo? Tem um passivo trabalhista, só que ela tem muitos processos trabalhistas, então eu vou dar uma ênfase naquilo, porque se ela perder esse processo, ela vai ficar descapitalizada, né? Então, às vezes, ela tem alguma coisa que seria algo algum procedimento econômico que o governo possa vir tomar, vai atingir a empresa, né? Se ela é uma empresa do ramo, sei lá, de petróleo, e aí eu vou dar uma ênfase que o petróleo está assim no mercado internacional, e isso pode vir a afetar essa empresa. Então, pode ter vários fatores que eu posso dar essa ênfase. Ou de outros assuntos. É o parágrafo incluído no relatório que refere a um assunto não apresentado ou não divulgado nas demonstrações, que, de acordo com o julgamento do auditor, é relevante para os usuários entenderem a auditoria.
a responsabilidade do auditor ou o relatório. Né? Então, para você entender o meu parecer, eu preciso dar uma ênfase, falar desse outro assunto, né, que trata da relação da empresa, para você entender o meu parecer. Tá? Então, ó, você vai ter opinião não modificada, seria aquela opinião, né, limpo, parecer limpo, que não tem ressalva, ou modificada. Modificada, você teria esses dois tipos de parágrafo, de ênfase ou de outros assuntos. Ok? Se for modificada, aliás, ó, opinião não modificada, parecer limpo. Opinião modificada, com ressalva ou qualificada, adversa ou abstenção de opinião. Então, são 4 tipos de pareceres. O que mais nós temos? Então, finalizando aqui a auditoria, para você finalizar a sua auditoria, o que você precisa? Reunir sua equipe, revisar os papéis de trabalho e saber qual dos 4 tipos de pareceres e como que esse parecer vai ser auditado. Né? E depois que você finaliza a auditoria, né, você ainda tem os eventos subsequentes. O que são eventos subsequentes? São situações ocorridas entre a data das demonstrações e a data do relatório. Né? Então, o cara fechou o balanço, eu estou auditando, até eu emitir o relatório, pode ser que o balanço ocorreu alguma coisa, algum evento, alguma coisa que a empresa estava no seu procedimento normal, né? E ela não recebeu daquele cliente que era 60%, então assim, está tudo certo com o relatório, só que eu estou sabendo que ela não recebeu, então quer dizer, como é que eu vou emitir um parecer sem ressalva, que está tudo bonitinho até aqui que eu olhei, se eu estou sabendo que a empresa vai quebrar? Se eu estou sabendo que a empresa, que aquele órgão vai ter algum problema com ele. Então, eu preciso de ficar de olho nesse evento subsequente. Depois que ele fechou o balanço, até eu emitir o meu parecer. Fatos que chegaram ao conhecimento do auditor independente após a data do relatório. Então, pode ser que o cara fechou o balanço, eu auditei o balanço, não tem nenhuma ressalva, né? Eu vou lá e entrego. Pronto, fechei a auditoria. Mas depois ocorreu um evento. Então, assim, o auditor, mesmo que ele já emitiu o parecer, ele ainda continua acompanhando aquela empresa para verificar se não houve nenhum evento que ele pode voltar lá e falar, bicho, vem cá, eu vou modificar meu parecer, me dá ele para trás aí que eu vou modificar, porque ocorreu um evento subsequente, né? Fatos que chegaram ao conhecimento do auditor independente após a divulgação das demonstrações, né? São eventos subsequentes, tá? Então, para a gente fechar isso aqui, nós tínhamos, né, a detecção de fraude, a amostragem, nós falamos, os relatórios de auditoria, que seriam os 4 tipos de parecer, e finalizar a nossa auditoria, essas nossas 4 As. Então, eu me coloco à disposição para tirar dúvidas de vocês, anuava, fica à vontade, tá, para questionar, bons estudos, espero que essa aula tenha ajudado você a esclarecer alguma coisa, tá, e estamos juntos, ok?